Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor Deus, por esse momento de louvor, de adoração, te agradecer, Senhor Deus, pela tua bondade, a tua fidelidade, o teu amor, a tua graça, Senhor Deus, que se estende até nós, Senhor Deus. A tua mão, Senhor Deus, tem estado sobre nós, nós precisamos, dependemos totalmente do Senhor, Pai, precisamos da tua boa e doce, Senhor Deus, companhia todos os dias, todo momento, Santo Deus. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Santo Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a Jesus Cristo, ó Pai, para morrer na cruz do Calvário por nós, e hoje Ele está à Tua direita, Senhor Deus, intercedendo por nós. Obrigado pelo Espírito Santo que está conosco, ó Pai, e também, Senhor Deus, nos orienta, nos capacita, nos dá, Senhor Deus, entendimento do discernimento daquilo que o Senhor tem que é para nós, ó Pai. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, clamamos, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua compaixão, Senhor Deus, sobre nós. Desde já, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, colocar nossas vidas diante do Senhor. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor Deus. Nesse momento quero colocar, Senhor Deus, a minha vida diante do Senhor, ó Pai, que eu seja canal, Senhor Deus, do Senhor, nesse momento que eu trago a palavra, Senhor Deus, para as pessoas que estão ouvindo, as que irão ouvir, Senhor Deus, porque ficará gravado. Peço, Senhor Deus, que o Senhor tome, ó Pai, a minha vida e fale através de mim, ó Santo Deus. Clamo, suplico, Senhor Deus, que a Tua palavra venha, Senhor Deus, de encontro aos nossos corações. Fala conosco, Santo Deus. Bendito seja o Teu nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Deus seja louvado. Eu queria estar dando continuidade ao nosso, para terminar a série de estudo que eu estou, seria como um estudo sobre o pecado, né? Sobre pedido de perdão, sobre como andar, como caminhar, como viver em santidade. Hoje eu queria estar trazendo a mensagem, o tema: não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É muito fácil e muito normal para muitas pessoas se amoldarem e chegarem a viver uma vida, ter uma vida de fato deliberada, né, vamos dizer assim. Nós vamos sendo envolvidos de uma forma neste mundo que, se nós não tivermos cuidado, nós nos vemos dentro dele de uma forma mundana, entre aspas, para aqueles que não têm a Cristo. Mas nós que temos a Jesus Cristo como nosso Salvador, Senhor e Salvador, nós que amamos a Deus, nós que queremos realmente ir para o céu, nós não podemos nos moldar ao padrão deste mundo, nós não podemos caminhar como o mundo caminha, né? E eu queria estar lendo o texto para estar fundamentando esse tema, não se amolde aos padrões desse mundo, que se encontra em Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz o seguinte, vou dar um tempinho para vocês que abrirem. Romano, eu vou estar lendo alguns versículos, tá? Vai adiante. Romanos 12, capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e aprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Repito, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E surge aí a pergunta: como iremos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu dividi esse sermão em 3 pontos. E o primeiro ponto, o primeiro passo seria não nos conformar com o pecado, tá? Dentro do texto que nós lemos, para estar renovando-nos, não se amoldando ao padrão deste mundo, né? Nós não podemos nos conformar com o pecado. E eu diria o seguinte: não nos conformar com o pecado, nem desejarmos andar no caminho da perdição. Não podemos, de forma alguma,
não se conformar com o pecado, nem andar nos caminhos da perdição. Por quê? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. No momento que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, no momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha forma de agir, minha forma de viver mudou completamente. Completamente. Talvez nos primeiros dias, nos primeiros meses, talvez demore um pouco, mas o trabalhar do Espírito Santo em sua vida, em minha vida, vai trazer uma conduta totalmente diferente do padrão que eu tinha no passado. A forma que eu vivia, a forma que eu agia, a forma que eu pensava, talvez eu fosse uma pessoa boa, aparentemente, mas talvez com algumas atitudes que não condizem com um cristão verdadeiro. Talvez eu caminhasse em caminhos não tortuosos ou caminhos ruins, vamos falar assim, mas a minha caminhada não era como um cristão. Agora eu tenho que me amoldar, me transformar para realmente a realidade a qual estou vivendo. E um dos pontos é não se conformar, o primeiro passo, não se conformar com o pecado. Os padrões deste mundo seduzem e conduzem o homem à morte. E que morte é essa? A morte eterna. É a pior morte que existe. A gente às vezes fala de morte e as pessoas dizem assim, mas pastor, que morte? Eu vou morrer porque eu não tenho um padrão de vida que um cristão, que um crente leva, eu não tenho um padrão de vida que um crente leva. Não é morrer fisicamente aqui nesse, vamos dizer, nesse ponto que nós estamos, é morrer para a eternidade, porque nós sabemos que nós aqui estamos de passagem, nós não estamos aqui passando um momento, e assim que nós fomos arrebatados com Cristo, nós vamos viver na glória com Ele. E existem dois caminhos, o céu ou o inferno. Então eu tenho que me amoldar, tenho que buscar realmente, caminhar para ir para o céu. É esse o ponto de deixar o máximo o pecado do lado. Não deixe se influenciar pelo mundo e se conformar com o pecado. Não podemos deixar de forma alguma nos conformar com o pecado, com o mundo, com as coisas desse mundo. Volto a dizer, é muito fácil, nós entramos no dia a dia, nas tarefas diárias, no caminhar no dia a dia. Se eu não tiver uma comunhão com Deus diária, uma vida realmente de buscar a Deus, eu termino o quê? Entrando realmente, é fácil nos acomodar, é fácil ceder às coisas desse mundo. Amém? Nós somos o sal da terra, isso tem que ficar muito claro. Quando eu tenho que deixar o pecado, que é o primeiro passo, não me conformar com o pecado, eu tenho que saber que eu sou o sal da terra. Quando eu aceito a Jesus, quebramos o ciclo, nós quebramos o ciclo do pecado, esse ciclo é quebrado, o pecado já não faz mais parte da minha vida, o pecado já não atua na minha vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele bateu firme comigo, falando, não tem como viver sem pecar. Eu sei que não tem como viver sem pecar, mas eu tenho como evitar o pecado. Eu tenho como evitar. Eu sei que, volto a citar aquele simples exemplo que eu dou. Eu sei que quando um fio está descapado, eu não vou pegar nele porque eu vou levar um choque. Assim é o pecado, está ali diante de nós. Nós sabemos quando nós vamos errar, quando nós vamos pecar ou não. É uma decisão minha e sua, é uma decisão nossa. E nós temos autoridade em Cristo Jesus de dizer não, eu não vou pecar, eu não vou passar o limite, eu não vou avançar, aqui eu paro. Eu não vou, pode ser para agradar pessoas, pode ser para tirar vantagem de alguma situação, o que seja, eu tenho essa liberdade em Cristo Jesus, a autoridade nele de dizer, basta, pecado, aqui eu não passo, aqui eu não vou adiante, então eu não vou me conformar com o pecado. Dentro de não nos conformar também, eu diria o seguinte, devemos tolerar as pessoas, mas não somos obrigados a tolerar o pecado. Devemos influenciar o mundo com a palavra do Senhor, renove a sua mente, não se conforme com o pecado, santifique-se. Eu não tenho que, para agradar pessoas,
eu continuar pecando, eu continuar buscando coisas que eu fazia quando não era cristão, ainda continuar fazendo para não perder amizades ou para agradar alguém. De forma alguma, você é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, renove sua mente, não se conforme com o pecado, santifique-se. Santifique-se. Você tem que se santificar. Não se amoldar ao padrão deste mundo também envolve o seguinte: o segundo passo, o primeiro passo, não nos conformar com o pecado, e o segundo passo, eu diria, renovar a mente, como nós lemos no texto. Eu tenho que renovar a minha mente. E dentro disso, eu tenho o seguinte, que pensar o seguinte: a renovação da mente não se trata, pois, de zerar as experiências vividas ou os conhecimentos adquiridos quando entramos na esfera do reino de Deus. O próprio texto bíblico fala de não moldar-se ao padrão do mundo, ao redor, o que está ao redor, e no processo de transformação de dar um novo sentido à vida, de ter uma nova visão do mundo. Agora, a partir de um novo paradigma, o reino de Deus passa a ser agora a minha vida, o meu momento. Eu passo a ter um novo pensamento de como prosseguir, de como caminhar, de como viver, de como estar neste mundo. Eu tenho que renovar a minha mente. E isso não vai, de forma alguma, eu vou limpar as coisas antigas, as coisas que passaram. Eu tenho que tirar experiências para a minha vida. Dizer, opa, aquela situação que eu passei horrível, eu tirei uma experiência dali, que eu não quero mais viver aquilo, eu não quero mais passar por aquela situação. Ou seja, a renovação da mente é algo que tem que ser necessário. Eu tenho que ter um novo momento, eu tenho que passar por uma nova fase. Então, a renovação da mente é necessário. Renovar a mente requer da pessoa a disposição de ler e estudar a Bíblia. Isso é ponto pacífico. Isso é ponto pacífico. Eu tenho que ter disposição a ler e estudar a palavra de Deus. É isso que vai nos dar consistência, é isso que vai nos dar um real convicção daquilo que temos crido. A palavra de Deus renova a minha mente, a palavra de Deus nos renova, e eu tenho que lê-la, eu tenho que estudar a palavra de Deus, perguntar ao Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo. Fala comigo através da tua palavra, a palavra de Deus, fala comigo aqui, porque nela podemos sim encontrar coisas novas e coisas antigas, que vai nos ajudar. Em Mateus 13:52, foi isso que Jesus quis dizer, foi isso que Jesus afirmou. Abra em Mateus 13, verso 52. A palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 13, verso 52. Mateus 13, verso 52. Glória a Deus. Diz o seguinte, Mateus 13, verso 52. Por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu despojo coisas novas e coisas velhas. Explico, portanto, a renovação da mente se faz a partir da palavra de Deus, dando um sentido novo ao antigo e adquirindo novos conhecimentos necessários à vida melhor no mundo pós-moderno. A palavra de Deus vai nos dar essa direção, vai nos dar essa conduta, vai nos levar a isso. Ela vai trazer coisas antigas e coisas novas, aonde eu vou me moldar a um novo padrão, renovando a minha mente, renovando o meu conhecimento, renovando a minha forma de pensar. Eu agora vivo um reino, eu agora vivo um Cristo, eu agora vivo um ser que eu quero adorar, que eu quero servir. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo caminhar? Como é que eu devo estar? Como é que eu devo viver? Será que
a minha conduta do passado que eu tinha errada, eu posso viver agora da mesma forma? Não, de forma alguma, é uma renovação. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Mateus 26, 41, e depois eu vou estar lendo Hebreus 10, 26 a 27, para nos ajudar, esses dois versículos, para nos ajudar a nos posicionar, a tomarmos força, para podermos caminhar, nos moldando ao padrão, não nos moldando ao padrão deste mundo, mas renovando-se, deixando o pecado para trás, como nós já falamos, nos dois pontos que falamos. Mateus 26, 41 diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Olha só o que o texto está dizendo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne o quê? É fraca. Como é que eu vou fazer com que a minha carne fortaleça, com que eu fique forte? Vigiando, orando, lendo a palavra de Deus, tendo uma vida realmente de santidade, uma vida de busca ao Senhor. Isso vai me trazer uma perspectiva, um novo momento na minha vida. Hebreus 10, capítulo 10, verso 26 e o 27. Hebreus 10. Hebreus, capítulo 10, verso 26 e o 27, que diz o seguinte: se continuamos a pecar deliberalmente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Aí eu pergunto, lendo esse texto, lendo esses dois versos, tem como eu viver pecando? Tem como eu ficar pecando depois que eu aceito a Jesus? Eu tenho como ficar pecando? De forma alguma. O texto deixa bem claro, eu tenho que dar um basta no pecado. Eu não posso mais andar pecando, porque senão eu não reconheço o que foi feito lá na cruz do Calvário, o que foi feito por mim. Eu sou uma nova criatura, senão eu vou estar entre o mal e o bem toda hora. Não, eu peco, aí vou ali e vou pedir perdão. Sim, Deus vai te perdoar, mas eu não posso deliberalmente ficar pecando, viver em pecado. Peco, não, vou pecar, amanhã eu peço, mais tarde eu peço perdão. Assim seria muito bom. Eu, como cristão, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que saber aonde eu estou, para onde eu vou e quem eu sou. Eu não posso mais ficar vagueando de um lado para o outro. Se você anda pendendo para um lado e para o outro, pare a sua caminhada, dobre os seus joelhos e peça misericórdia a Deus. Deus, eu quero realmente me converter, aceitar ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Neste momento, você vai ver Deus entrando realmente, você entrando em conexão com Deus, você não vai pecar deliberalmente. Desculpa, pastor. Deliberadamente. Por quê? Se eu fumava, eu não vou continuar fumando. Vai ser naturalmente, o Espírito Santo vai me incomodar. Se eu bebia, eu não vou continuar bebendo, porque naturalmente o Espírito Santo vai me incomodar, vai me mostrar que aquilo ali não está me trazendo benefício nenhum. Sim, eu estou trazendo algo para malefício, para destruição do meu próprio corpo. Eu tenho que me moldar. Se eu me prostituir, eu não posso me prostituir mais. Se eu chamava palavrão, eu não posso mais chamar palavrão. A minha boca é canal de bênção, não de maldição. De uma fonte pura não sai água doce e salobre. Ou sai água pura ou sai água salobre. Não existe meio termo. Para Deus não existe meio termo. Temos que pôr isso na nossa cabeça. Hoje em dia nós estamos vendo aí uma bagunça no meio da igreja, uma bagunça no meio evangélico, porque a gente não sabe mais identificar quem é de Deus de fato e quem não é de Deus. Porque entrou o mundo, aceitar ao Senhor como meu único suficiente, que está assustando a gente que
porque está há mais tempo dentro, vivendo o Evangelho, a gente, meu Deus, aonde vai chegar isso? Aonde vai parar? Nós sabemos que há uma luta, que vai realmente, a coisa vai se fechando. Vai se fechando. No final, o caminho é largo, mas a porta, como o próprio versículo diz, é o quê? Estreito. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. A fé de muitos esfriarão nos últimos tempos. Todos esses textos nos levam a pensar e a ver que poucos estarão naquele momento. E eu quero ser um desses poucos, eu quero estar lá, permaneça firme. A sua salvação não foi comprada de qualquer forma, a sua vida de santidade, sua vida com Deus não foi comprada, foi pago um alto preço. Jesus não foi na cruz para brincar, e ele foi para nos resgatar, nos redimir, nos trazer realmente a realidade da qual Deus tem e quer para nós. Não é porque Jesus me salvou e agora está tudo bem, tranquilo, eu vou viver e Deus vai me perdoar lá na frente. Não. Sede santo como eu sou santo. A palavra dele deixa bem claro, Deus deixa bem claro, como eu vou ler daqui a pouco esse texto. Deus, ele quer pessoas santas, pessoas puras, ele não quer pessoas dúbias, pessoas que estão ali na balança, daqui a pouco vai ali, eu vou para uma viagemzinha ali, vou fazer o que eu quero e bem entendo, volto, perdão, veste a roupinha de crente no domingo para ir para a igreja, ou no final de semana para ir para a igreja, aquela carinha de santo, e na semana a pessoa é terrível. Amados, Deus está vendo todas as tuas atitudes, Deus está olhando para nós. O nosso coração é sondado diariamente, ele sabe, antes mesmo que a palavra chegasse à tua boca, à minha boca, Deus sabe o que nós iríamos falar. Não tem como nós nos escondermos de Deus, de forma alguma. Temos que nos moldar a uma nova realidade, transformarmos a nova realidade a qual Deus nos chamou, Deus nos trouxe, a realidade que Ele tem e quer para nós. Então, repito, primeiro passo que eu falei foi não nos conformar com o pecado. Segundo passo foi renovando a mente. Eu tenho que renovar a minha Terceiro passo, eu acho que o principal é arrependimento. Arrependimento é necessário. Arrependimento é a chave para a mudança de vida. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e os rejeitamos, escolhendo viver da maneira diferente. Com a ajuda de Deus, o arrependimento nos leva a uma vida nova. Arrependimento leva a uma vida diferente. Dentro desse ponto do arrependimento, eu quero falar 4 pontos para fundamentar e para solidificar isso que nós estamos falando aqui. Arrependimento não é comoção, é realmente choro, quebrantamento, porque a pessoa muitas vezes se arrepende, mas você não vê um arrependimento de fato, você não vê a pessoa realmente comovida por aquilo, né? Não é fácil a gente chegar, ó, meu irmão, desculpa aí, dar um tapinha nas costas, me perdoa pelo que eu fiz, ou seja, qual seja a situação, mas arrependimento traz contrição, arrependimento traz realmente um choro, comoção, eu tenho que me arrepender. Arrepender-se é voltar-se totalmente daquele erro que você fez, esquecer e não voltar de novo a fazer aquilo que você já fez de errado. Isso é arrependimento. Dentro disso, eu quero 4 pontos eu vou estar falando, para estar indo já para a conclusão. Primeiro ponto dentro de arrependimento. O arrependimento traz vida. O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. O arrependimento nos livra da morte. Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Abra aí também para você ler, para consolidar isso que eu estou falando. E repito o que eu falei, o pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. O arrependimento nos livra da morte. Ezequiel, capítulo 18, verso 32, diz o seguinte: pois não me agrado da morte de ninguém, não me agrado da morte de ninguém. Palavra de quem? Como diz aí o próprio texto, palavra do soberano, o Senhor.
arrependa-se e vivam. Ele não se agrada da morte de ninguém. Ele quer que nós venhamos a viver, a ter vida em abundância. Amém? Mas para isso eu tenho que o quê? Me arrepender. E a morte não terá vez em minha vida. Porque, eu repito, a morte aqui que nós estamos falando não é somente a morte física, é a morte eterna, que é a pior morte do mundo. Uma vez eu escutei o meu sogro falando, um exemplo que ele dizia, se Deus, em 1/1000 de segundo, abrisse a nossa visão e nós víssemos pelo menos um pedacinho do que é o inferno, nós iríamos viver o resto das nossas vidas buscando a Deus diariamente, constantemente, porque ali a gente não queria entrar nunca, não queríamos ir nunca para aquele lugar, porque é terrível você ter na sua mente, saber que você aceitou Jesus, você está indo para o céu e de repente você saber que você não está indo para o céu, tem dúvida, está ali, não sabe para onde você vai depois da morte, e quero que você fique sabendo, se você tem dúvida e você está ali, né, no meio do caminho, você está indo para o inferno. Aceite a Jesus, entregue a tua vida a Jesus, mude de vida enquanto há tempo, porque senão você vai para esse lugar de tormento eterno, como nós vemos lá em Apocalipse, é um lugar terrível, horrível, aonde ninguém quer jamais que ninguém, nem o pior inimigo teu que você talvez tenha, você não quer que vá para um lugar daquele. Aceite a Jesus, entregue a sua vida a Ele, arrependa-se. Segundo ponto dentro do arrependimento, a cura para o pecado, arrependimento traz cura para o pecado. Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32. Lucas 5, capítulo 31 e 32. O pecado é como uma doença que nos infecta e destrói, mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico que salva e traz a vida para aqueles que se arrependem. Lucas 5, 31, 32 diz o seguinte, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao quê? Arrependimento. Arrependa-se, porque a cura para você, a cura para mim, a cura para todos nós, em Cristo Jesus, ele veio não para os que estavam doentes, mas os que precisam de médico, mas para os que estavam doentes. E nós estávamos um dia doentes, nós estávamos um dia totalmente perdidos, e ele nos traz o quê? Para a realidade do arrependimento, temos que nos arrepender dos nossos pecados, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Dentro ainda de arrependimento, terceiro ponto dentro de arrependimento, perdão e o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2:38. Atos dos Apóstolos 2:38. Veja bem o que a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão do quê? Dos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Deus perdoa quem se arrepende, dá uma bênção especial. Que bênção é essa especial que Deus está dando aí? Que nós vemos nesse texto. O Espírito Santo, Deus está nos dando, o Espírito nos deu. Quando nos arrependemos, somos salvos e recebemos o Espírito Santo dentro de nós, do nosso coração. Ele nos guia e ensina a viver com Deus. Por isso que você é incomodado, por isso que eu sou incomodado. Quando eu erro, quando eu peco, eu não consigo, enquanto eu não peço perdão, enquanto eu não me volto para Deus para pedir perdão, eu não consigo dormir direito, eu não consigo me alimentar, eu não consigo, fica algo dentro de mim me constrangendo. Por quê? Você somos uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele não permite que nós permanecemos no erro. Não permanecemos no erro.
Se você está permanecido no erro e não tem esse desejo de quebrar vamos dizer, esse momento, de quebrar esta maldição, pedindo perdão, amados, se converta, porque o Espírito Santo vai vir para você e ele vai te incomodar, não vai permitir que você fique em pecado, que você viva em pecado. O Espírito Santo vai te trazer luz no momento antes de você pecar. O Espírito Santo vai te guiar, vai te orientar, ele vai te falar, este é o caminho, caminhai por ele, aquela vozinha lá atrás vai vir, vai te falar. Ande em santidade, busque a Deus enquanto se pode achar. Verso 4, ponto 4, dentro de arrependimento. O reino se aproxima, Mateus, capítulo 3, verso 2. Mateus 3, 2. Vai chocar com aquilo que eu falei agora há pouco. Diz o seguinte, Mateus 3, 2. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O que é que eu tenho que fazer? Arrepender-me, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus se aproxima e só quem é salvo pode entrar nele. O arrependimento nos abre a porta da eternidade para podermos desfrutar de toda a bondade e justiça de Deus. Só através do arrependimento. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Se você está aí agora nesse momento, escutando esta palavra, está escutando isto, se você não se arrependeu de algum momento, de alguma coisa, fixe em Deus agora, se ajoelhe na sua casa, medite com Deus, procure se arrepender de fato, não somente com constrangimento, mas sim de fato, chorando, em nome de Jesus, porque ele traz salvação, ele quer te curar, ele quer te restaurar. Amém, amado? E o terceiro passo e último, na realidade o quarto passo agora, desculpa, o quarto passo e último, entrega total a Deus. Para finalizar, o grande final, como diz, Efésios 4, 17 ao 19, abra aí, por favor, nós vamos ler alguns textos para consolidar tudo isso que eu falei até agora, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela é a nossa assinatura, a palavra de Deus é o que nos chancela, é o que dá a nós a garantia de fato do que nós pregamos, do que nós falamos. Nós não falamos só por falar, nós não proclamamos o evangelho só por proclamar, foi deixado para nós a palavra de Deus, aonde nós firmamos-nos dela e nos conduz até a salvação, até a eternidade. Efésios 4, de 17 a 19, diz o seguinte: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Muito sério esse texto. Você vive dessa forma? Você, que eu pergunto, você cristão, eu cristão, nós somos ignorantes quanto às coisas de Deus? De forma alguma, amados. Aí deixa bem claro para pessoas neófitas na fé, pessoas que ainda não se converteram, pessoas que não têm contato, não tiveram contato ainda com Cristo. Aí não está falando para qualquer pessoa que começou a caminhar agora no Evangelho, já está falando para pessoas maduras, nós já não vivemos dessa forma. E aí o texto deixa bem claro que quem vive dessa forma são pessoas o quê? Que estão indo deliberadamente para o inferno, porque não conhecem as Escrituras, não conheceram ainda a salvação como nós conhecemos. Se eu e você conhecemos a salvação, conhecemos já o Cristo, nós já conhecemos, mudemos de postura,
renovemos a nossa mente e busquemos a Deus com certeza, convictos do que nós queremos e para onde nós queremos ir. Efésios 4 ainda, verso 22 e 24. Efésios, ainda dentro de Efésios, no capítulo 4, pulem lá para o verso 22 e 24. Diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em santidade, provenientes da o quê? Verdade. Então, nós fomos criados para ser semelhantes a quem? Como o texto diz lá no finalzinho, a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Que verdade? A palavra de Deus é muito sério. Será que eu e você temos capacidade de sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade? Temos. Se a palavra de Deus nos dá essa afirmação, nós temos. Como? Leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, uma vida de santidade, buscando de todos os dias, todos os momentos, nos moldar não ao mundo, mas aos padrões de Cristo, aos padrões de Deus. Amém? Vamos adiante. Mais 3 versos só para a gente terminar. 1 João 3, versos 7 ao 9. 1 João 3, primeira carta de João, capítulo 3, versos 7 ao 9. São textos muito diretos, muito fortes. Oi? 1 João 3, primeira carta de João 3, versos 7 ao 9. Diz o seguinte: filhos, não deixe que ninguém os engane. Filhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Esse ele aí é maiúsculo. Jesus Cristo, o Salvador, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é de quem? Do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir o quê? As obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o quê? O pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar o quê? No pecado, porque é nascido de Deus. Amém, amados? Texto muito direto, texto muito claro. Eu não posso viver no pecado, eu não posso viver praticando o pecado, porque eu sou nascido de Deus, eu permaneço em Deus, eu permaneço nele. Se eu permaneço nele, se eu vivo com ele, eu não posso viver pecando, eu não posso caminhar em pecado. Muito claro esse texto. 1 Pedro 1, 14, verso 14 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 16. Vamos ler mais esse texto. Também muito direto. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Opa! Eu falei agora há pouco, eu era ignorante, eu não conhecia a palavra de Deus, eu praticava deliberadamente qualquer sorte de pecado, de imoralidade, coisa ruim. Eu agora me converti, eu aceitei a Jesus. Então, eu como filho obediente, eu não posso mais viver dessa forma. Aí prossigo. Mas assim como é santo aquele que te chamou, que me chamou, que nos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Eu tenho que ser santo em tudo o que eu fizer. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Amados, eu não tenho como fugir disso.
Eu não tenho como dizer que a graça hoje que é pregada em alguns púlpitos me dá autonomia para eu viver em pecado, que a graça que hoje é pregada nos púlpitos me dá autonomia para eu descansar e viver deliberadamente de qualquer forma, de qualquer jeito, venha de qualquer forma e fique de qualquer jeito, que de qualquer momento você vai ser mudado. Eu tenho que confrontar com as pessoas com a palavra, eu tenho que levar a verdade às pessoas, as pessoas têm que ser confrontadas, porque senão, naquele último dia, nós vamos olhar, meu Deus, cadê aquelas pessoas que estavam dentro do nosso lado, ali dentro da igreja, louvando? A pessoa parecia ser tão cristã, tão crente. Por quê? Porque hoje estão pregando um evangelho, vamos dizer, falsificado, moldado ao padrão que as pessoas querem escutar, querem ouvir. E a palavra de Deus deixa bem claro, eu não posso, eu sou santo. Ele diz aqui bem claro, sejam santos porque eu sou santo. Como é que eu não vou buscar essa santidade? Como é que eu vou viver em pecado, pecando deliberadamente? Não posso, amado. Me perdoe, mas eu não posso viver pecando, eu não posso viver deliberadamente pecando. Enquanto nós estivermos aqui na terra, com os pés aqui na terra, eu estou sujeito a pecar, eu estou sujeito a errar, como qualquer um ser humano erra, como qualquer um outro erra, mas eu tenho que, ao máximo, buscar em Deus forças e capacidade da parte dele para não viver pecando, para não errar. E ele vai me ajudar, ele vai te ajudar. E o Espírito Santo que está dentro de você, que habita dentro de mim, dentro de você, vai nos levar a essa mudança de mente, essa transformação de mente que nós começamos lá em cima falando. E para finalizar, eu queria ler Tiago capítulo 4, versos 7 ao 10, só para a gente terminar e orarmos. Aleluia. Deus seja louvado. Tiago 4, capítulo 4, versos 7 ao 10 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Esse é o verdadeiro arrependimento. Abro aspas aqui. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a lágrima por tristeza. Humilhem-se, olha só. Esse detalhezinho aí, troquem o riso por lamento e a lágrima por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os o quê? Exaltará. Deus vai te exaltar, meu amado, Deus vai nos exaltar. Permaneça firme, permaneça inabalável nessa sua batida, que você vai estar lá no céu. O evangelho não é brincadeira, a salvação não foi comprada de qualquer forma. Deus tem para nós a eternidade, mas para que eu chegue à eternidade, o meu padrão, a minha forma de viver aqui na terra tem que mudar. Eu tenho que mudar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, como foi o título dessa mensagem, mas transformem-se na renovação da sua mente em Cristo Jesus, através da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos orar, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, coloque a tua vida agora diante do Senhor. Se há algo que você quer realmente pedir perdão, se você quer nesse momento pedir realmente perdão a Deus, esse é o momento. Este é o momento. Deus te dá uma nova chance, Deus te dá um novo momento, Deus te dá uma nova perspectiva de vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento me unir em oração aos meus irmãos. Paizinho, quero pedir, Santo Deus, que o Espírito Santo nesse momento venha
a nos ajudar, a buscar dentro de nós aquilo, Senhor Deus, que falta ainda para ser mudança, Senhor Deus, em nossas vidas. Nós queremos estar diante do Senhor, ó Pai, no grande dia final, Pai, quando nós fomos, ó Pai, levados à glória, arrebatados para estarmos com o Senhor. Meu Deus, não permita que Satanás venha vencer esta batalha nas nossas vidas. Cobre-nos com teu sangue, lava-nos, ó Pai, com teu sangue, Pai. Pai, purifica-nos, Senhor Deus, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, aquilo que ocultamente, ó Pai, fazemos, ó Pai, e o Senhor, e nós achamos que as pessoas não estão vendo, mas o Senhor está vendo. Pai, se há algum irmão, ó Pai, nesse momento, irmã nesse momento, que está, Senhor Deus, escutando esta palavra, nos assistindo, Senhor Deus, pela internet, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha agora visitar, toca nesta vida. Senhor Deus, essa pessoa não chegou aqui por acaso, essa pessoa não está, Senhor Deus, escutando a tua palavra por acaso, mas porque o Senhor tem um propósito, ó Pai, em cada uma vida, e o Senhor quer libertar, o Senhor quer trazer, Senhor Deus, a realidade, Senhor Deus, a qual o Senhor nos determinou através da tua palavra. Senhor Deus, nós queremos ser santos, queremos nos purificar, queremos, ó Pai, como a tua palavra diz bem clara, Senhor Deus, no último verso que eu li, Senhor Deus, o Senhor quer que nós venhamos a nos santificar, Senhor Deus, ser santo como o Senhor é santo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, como 1 Pedro 1, Pai, que nós lemos 14 a 16, deixa bem claro, Senhor Deus, que nós temos que ser santos. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos santificar. Limpa a nossa visão, limpa a nossa audição, nossos 5 tato, olfato, paladar, sentido, limpa os nossos sentidos, para que possamos entrar, Senhor Deus, no novo tempo, para que possamos entrar, Senhor Deus, no novo momento, junto com o Senhor. Pai, se nós caminharmos dessa forma, Satanás não terá vez em nossas vidas, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor Deus. A vitória é garantida, Senhor Deus, para aqueles que te buscam e te encontram, e caminham, Senhor Deus, em santidade, tentando se santificar a cada momento, a cada dia. Meu Deus, eu quero orar, Senhor Deus, por essa pessoa que está enferma do outro lado, essa pessoa que está com a enfermidade, pessoa que tenha, Senhor Deus, esteja passando por alguma dificuldade, Senhor Deus, no seu corpo físico. Eu clamo ao Senhor, visita agora, restaura, cura, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, se há alguma dificuldade para essa semana que está começando, para algum problema para ser resolvido, caminha com o teu filho, com a tua filha, Senhor Deus, nessa semana, para que possam ter vitória, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos, a caminharmos, ó Pai, diante do Senhor. Nós clamamos, ajuda que a nossa mente seja, Senhor Deus, levada cativa a tua obediência, ajuda-nos a renovar nossa mente, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu peço, clamo ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus eu oro, ó Pai. Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje conosco e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus amados. Tenha uma semana de vitória. Amém.